Fala galera, hoje a gente vai estar aqui reagindo aqui ao Rodrigo Góes e o Igor numa conversa no Flow falando sobre dietas extremas. É muito comum as pessoas fazerem esse tipo de dieta extrema. Agora a gente vai estar avaliando a fala do Rodrigo Góes e até mesmo alguns relatos do Igor para a gente avaliar e dizer sobre questões assim alimentares influenciam demais na perda de peso e faz com que as pessoas não consigam mais perder peso a longo prazo depois. Vamos lá o vídeo? E esse bagulho que você falou de emagrecer e engordar tudo de novo, já aconteceu comigo Ah, diversas claro, vezes. Mas claro. assim, várias vezes. Teve uma época que lá pra 2011, 2012, eu tava muito magro. Uhum. Porque eu entrei numa de que, pô, eu não ia mais comer pão, não ia mais comer, Sim, sei lá. muito errado isso. Cara, Essa questão, igual o Igor acabou de falar ali, comer pão. Cara, a maioria das pessoas, elas tornam pão um vilão danado. Um vilão, assim, que é muito injustiçado, porque é um carboidrato normal. A gente consome tantos outros carboidratos no arroz, por exemplo, mas eu não tô falando pra você cortar arroz. Tô falando que existem outros ali que também têm uma semelhança, juntamente com o pão, que é um alto índice glicêmico. Agora, você precisa cortá-lo da sua dieta? Não, você precisa ajustá-lo. tem um trabalho muito legal de um professor dos Estados Unidos que ele fez com a turma dele. Ele contratou, pegou o fast food da cidade e falou: Cara, a gente quer fazer um trabalho aqui de dieta. A gente vai poder, o professor vai poder consumir só esse restaurante por 3 meses, mas ele vai ter uma meta calórica e vai adicionar exercício nisso. Ele comeu fast food todo dia. Ele perdeu 25 quilos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse cara. Essa história que no caso, o Rodrigo está contando sobre esse estudo, realmente isso impactou bem, tá? O mundo da dieta. Por quê? O cara simplesmente comia apenas fast food. Agora, por que que ele perdeu peso? O que acontece que algumas pessoas não perdem peso? Nesse estudo aí, ele consumia metade do lanche no almoço e metade na janta. No caso, a ceia, né? E nessa brincadeira ele acabava que consumia somente o fast food. Ele queria provar que no fast food existia nutrientes que conseguiriam manter o organismo dele saciado durante o dia e treinando e tendo resultados. Tudo bem que ele estava tendo uma boa ingestão de água, que ele conseguia, no caso, manter os exercícios dele normalmente. Chega um momento onde até mesmo o fast food estava suprindo, mas depois não conseguia mais, porém ele manteve e aumentou um pouco a questão da quantidade de fast food que ele estava utilizando em questão de proporção e não em quantidades. Isso fez com que ele tivesse um resultado positivo. Agora, não é um estudo assim que a pessoa vai colocar a ponta do lápis ali, vou fazer igual aqui porque vai funcionar para ele só para mim. Cada corpo é um corpo, cada organismo responde diferente. Isso foi um teste. Funcionou com aquela pessoa. Pode ser que não funcione com você, entendeu? Estudo muito legal. Porque o que acontece? Quando a gente fala de emagrecimento, 99% da equação são calorias. A gente tem que garantir que você gaste mais do que você está Ingerindo. comendo. E é isso que a gente chama de déficit calórico. Então, esse cara, lá o menu dos Estados Unidos tem uma aveiazinha, mas todo dia ele comia burgers frita e um sorvete. Ele perdeu 25 quilos. E o que eu achei fascinante na época quando eu vi isso? Os exames dele todos melhoraram. Colesterol, testosterona. Por quê? O que melhora o exame é a perda de gordura. O quadro melhora, principalmente o perfil lipídico. Então, assim, a gente não precisa ser restritivo. Não estou falando para ninguém que comer só fast food. Isso que ele acabou de falar é a respeito do que eu disse. Ele teve um corte, tá? No caso, na alimentação dele, melhorou a alimentação dele. Agora, como é que ele melhorou? A ingestão estava menor e o gasto estava maior, porque ele estava adicionando o exercício físico. Aí ele teve as respostas melhoradas no exame físico dele. Agora, no exame, no caso, dos hormônios dele, taxas metabólicas e, consequentemente, o físico dele foi melhorando, porque ele perdeu peso a longo prazo. Isso faz com que as pessoas entendam que não é cortar qualquer tipo de alimento ou todos, é você equilibrar em uma boa dieta. Mas estou falando para ter equilíbrio e não demonizar os alimentos. Isso é estranho vindo de um cara da musculação e etc. Mas assim, minha esposa principalmente, ela trabalha muito com transtornos alimentares e a gente vê que muitas vezes o transtorno alimentar em uma pessoa começou dentro de um consultório de nutrição, com um cara fazendo a pessoa se sentir mal. Caralho. Por isso que você É o que mais acontece. Hoje, dentro dos consultórios, a maioria das pessoas, quando elas procuram nutricionistas, o nutricionista chega lá,
cola a pessoa de expor, fala que não pode fazer isso, não pode comer aquilo, corta aquela, faz aquela lista imensa de alimentos, ó, você não pode nem se chover aquele alimento, você pode consumi-lo. Então, assim, é muito comum isso acontecer. E a pessoa ela cria esse bloqueio. Ela entende que aquilo dali não pode, não deve nunca ser consumido, aí acaba que ela vai descontar em outra coisa ali depois. É bem comum isso acontecer mesmo. Não emagrece, só come esse lixo. Comida não é lixo, cara. Então, às vezes, o profissional joga a culpa na pessoa quando não é assim. A pessoa tem que aprender um pouco sobre nutrição. Tudo é possível, as possibilidades são infinitas. E eu sou muito apaixonado por essa área. Porque eu era um cara que comia 6 vezes por dia tilápia e brócolis. Rapaz, o delícia. frango que minha mãe fazia tinha que ser na água, sacou? Não podia sal. Porque você chega num nível que você acha que todo mundo tá fazendo errado. E você precisa comer porque você é hardcore. Você quer ser um bodybuilder. Mas não é assim, me deixou muito transtornado, principalmente pós-competições. Entendeu? Mas assim, esse lance do déficit calórico, você que é um nutricionista, tu vai saber me falar legal. Vamos lá. O déficit calórico, ele sempre funciona. O que eu quero dizer com isso? Jejum intermitente, por exemplo. Ah, legal. O que é o jejum intermitente? É mais um dentre inúmeras outras técnicas de dieta. Para quem que é legal? Aquela pessoa que gosta de um volume alimentar. Ah, eu gosto de fazer menos refeições e comer que nem um boi. Eu sou esse cara. Eu não tomo café da manhã, porque o meu almoço, brother. Essa parte aí que o Rodrigo está falando é a questão da especificidade de cada pessoa. O jejum intermitente poderia funcionar muito bem para o Rodrigo. Agora, pode ser que para o Igor, não. Entendeu? Não é que o Igor falou assim, a perguntar, eu faço. Não. Ele perguntou sobre o jejum intermitente por quê? É muito comum as pessoas hoje pesquisarem e lerem e ver aquela palavrinha, jejum intermitente, e achar que aquilo dali é a solução para todo tipo de problema dele, que aquilo dali realmente vai emagrecê-lo. Então, assim, não é o jejum que vai te emagrecer. É uma daquelas possibilidades. Existem várias outras que podem funcionar para você, mas para outras pessoas não. Jesus, man. Eu gosto, velho, de comer com os olhos, entende? Então eu não como de manhã. Mas, por exemplo, se eu for passar para um paciente jejum ou não, as calorias seriam as mesmas. O que que muda? A janela de tempo que o cara come. Qual o jejum mais comum? 16 por 8. 8 horas comendo, 16 em jejum. É uma técnica super válida. Todas as técnicas de dieta são iguais. Se eu fosse passar uma cetogênica para você, seria a mesma caloria. Uma low carb, uma high carb, uma flexível, que é a linha que eu gosto, porque eu sou flexível. Porra, eu amo comer, velho. Entendeu? Você quer coisa melhor do que ter um dia legal? Mas o que eu quis dizer é que assim, ó, eu já ouvi falar umas histórias que assim, cara, e assim, isso aqui a gente não levando em consideração que o cara tá em déficit calórico, tá bom? Sim, ele vai emagrecer. Não tem jeito. A não ser que tenha problemas hormonais, mas isso um exame de sangue pode mostrar. Mas o que que acontece? A obesidade, principalmente, ela tá ligada a inúmeros outros fatores. Aí ele vai comentar a respeito dos inúmeros outros fatores, e quando a gente avalia a questão da obesidade, a gente tem que olhar, como ele mesmo disse, não é só o déficit calórico que vai emagrecer aquela pessoa. Tem inúmeros outros detalhes que influenciam e vão te mostrar o caminho se você vai estar conseguindo atingir o emagrecimento ou não. Agora, o que eu sempre gosto de priorizar nenhum trabalho de emagrecimento é o quê? Trabalho psicológico também. Muito acima do que apenas uma dieta, entendeu? Que a pessoa lá consegue fazer a dieta, como o próprio Rodrigo falou. Todo tipo de alimento é válido, desde que você esteja totalmente equilibrado e você consiga estar em déficit calórico. Eu atendi uma menina que era muito obesa porque ela foi abusada. E qual o gatilho? A comida. Ou o gatilho não. O que que protege o coração dela? A comida. Então, assim, o déficit calórico funcionaria com ela? Sim, mas é uma questão que precisa de um trabalho multidisciplinar. Um psicólogo, talvez um psiquiatra. Então, assim, o emagrecimento, principalmente para quem é muito obeso, é bem complexo. Não tem essa parada do meu corpo tratar diferente a comida que eu tô comendo baseado no tempo que eu fiquei sem comer. Não, a fisiologia é igual. O que que acontece? Assim? É que eu já vi isso algumas vezes. Não, eu sou um cara que aceita mudar de opinião quando tem literatura científica.
Eu vejo muita gente que é assim. Não, eu nem tô falando de literatura Não, mas é científica, porque não. o que a gente sabe hoje? Que 99% da equação são calorias. É a gente garantir que você coma menos do que você gasta. Só da gente estar conversando aqui, a gente está gastando caloria. Cada pessoa tem um orçamento calórico. E por meio de uma consulta nutricional, uma avaliação física, a gente descobre o seu orçamento. E nunca pode começar cortando muito, porque depois você não tem margem para diminuir a comida. O ideal é que a pessoa emagreça comendo o máximo de calorias possíveis. Dessa Quando o Rodrigo fala a respeito disso, de emagrecer consumindo o máximo de calorias possíveis, é o quê? É a pessoa, ela pega todo tipo de alimento que ela já consumia antes, faz uma reestruturação, é colocado e taxado o nível de calorias ali, e você, em vez de cortar, você vai reduzi-las, você vai comprimi-las, fazer com que o seu organismo precise de menos calorias para te manter sobre, no caso, em atividade, em gasto calórico. Aí você vai estimular o seu gasto para que você tenha uma quantidade de calorias menor para um gasto maior. Aí você consegue atingir o emagrecimento. forma, o emagrecimento é mais duradouro. É muito É difícil mais alguém ter sucesso sustentável. a longo prazo. Muito difícil. Principalmente se ele segue um padrão muito restritivo de alimentação. É por isso, cara, que eu dou muita liberdade para os pacientes. As primeiras opções que eu crio são bem tradicionais, hardcore, mas eu dou opções flexíveis. Quando o Rodrigo fala sobre a questão de restrições, que isso a longo prazo não vai ser nada sustentável, é isso que acontece. As pessoas elas agridem demais o cardápio delas, cortam muitas coisas, dura pouco tempo e quando ela volta a comer aquilo tudo de novo, está o dobro da quantidade que ela já comia anteriormente. É aí onde mora o efeito sanfona, que a pessoa ela perde peso muito rápido, de forma drástica, de forma muito rígida, agressiva demais ao organismo dela, e depois é natural que ela venha ganhar tudo em dobro. Ah, esse fast food é muito importante para mim. Eu calculo para você. É parecido com o que o Cariani fala, cara. Foi o Legal. que ele fez na minha Cariano é dieta. bom, Cariano é fera. A minha dieta, ele que fez lá, ele que montou, não sei o quê. Ah, que legal. Talvez em conjunto com a esposa dele, que é nutricionista Que é também. Nutri, né? É. E a ideia, o que ele fala pra gente é exatamente isso que você tá falando. Que se você pega o cara e fala, por exemplo, você virar pra mim e falar assim, irmão, você não vai comer pão. Fudeu. Eu respiro pão. Meu negócio é exato. Eu respiro pão. Então tem que ter pão na minha dieta. Aí tá o detalhe do Igor. O Karen em si, ele não pegou a dieta do Igor e falou assim, ó, você não vai comer pão nem aqui, nem nunca mais. Não, ajusta, coloca os detalhes ali juntamente. Você vai utilizar aquele carboidrato do pão com o fator calculado na sua dieta. Assim a pessoa consegue emagrecer a longo prazo de forma sustentável. E deu um jeito Sanduichinho. de ter pão na minha dieta, Claro. entendeu? Porra. Então, eu entendi com ele me explicando que essa parada da relação. A relação com a dieta, ela não pode ser de sofrimento absoluto. Não. Porque se ela for de sofrimento absoluto, eu não quero mais te ver. Eu não Sim, quero. sim, Quando eu puder comer, fudeu. sim. Isso tem a ver com como a nossa dieta ela é montada de uma maneira que a gente não sofre pra fazer. Eu tô falando a gente, eu e o Jean. Uhum. O que acontece? Chega na hora, aquele momento especial, e a gente pode comer O que que é? o que quer. Cara, eu nem sinto vontade de meter o pé na jaca. Porque É isso aí. Esse é o X da questão. Se o dia do lixo, vamos dizer assim, que é liberado, o Igor, o que que faria se ele fosse a pessoa que tivesse tudo cortado da dieta dele? Cara, ele ia comer Deus e o mundo. Ele ia passar chocolate na parede e ia sair lambendo. Ele ia comer pão aos doidados. Então não funciona dessa forma. O que está acontecendo na dieta do Igor? Ele está tendo uma liberdade no seu cardápio. Quando chega o momento onde ele está livre para poder comer aquilo que ele realmente ele queria, ele não sente aquela necessidade de comer tanto. Ele vai comer até aquele momento onde ele vai se sentir satisfeito e depois acabou. Esse, sim, é um processo de emagrecimento onde vai ser mais sustentável. Dificilmente ele vai sair, ele vai errar, ele vai pular fora desse tipo de dieta. você tá com a dieta adequada para você. Então, assim, eu fico muito chateado quando eu vejo profissionais da nutrição prescrevendo protocolos extremamente restritivos como se a pessoa fosse um robô. A gente chama muito isso de hipocrisia nutricional. O cara prescreve o impossível, ele sai e tá no boteco, comendo uma batatinha frita, uma cervejinha. Então, assim, a gente tem que ser realista. A nutrição é muito além de nutrientes.
É o que eu falei anteriormente, é memória afetiva, são fatores culturais, é o bolinho na casa da vovó. A nutrição não é sobre restrição, é sobre Por que, possibilidades. que tu foi estudar nutrição? Essa questão que o Rodrigo acabou de falar ali sobre a nutrição ser sobre possibilidades, é isso. É você criar possibilidades da pessoa se alimentar, sentir-se bem, sem precisar cortar tudo da vida dela. A questão das memórias afetivas que ele disse na alimentação realmente é isso. É você conseguir manter o mínimo ali, no caso de alegria, de felicidade da pessoa, tá? Eu falo mínimo porque a pessoa consiga ter o processo de emagrecimento. Só que você não vai cortar aquilo da vida dela. Você vai fazer com que ela consuma cada vez menos e consiga ter um gasto calórico maior do que propriamente ela tenha de ingestão. Assim ela consegue emagrecer. E assim também ela consegue manter um cardápio, uma dieta mais a longo prazo e ter um emagrecimento sustentável. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta. Esquece também de se inscrever no meu canal. Valeu!